Boa noite, bem-vindo ao Direito em Ação. Hoje nós estamos aqui à noite fazendo um programa sobre o caso do mendigo: estupro ou sedução, fetiche ou exploração, né? Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, dê um like lá naquela mãozinha no ok ali, para que a gente possa desenvolver mais nossas atividades. Eu sou o Flávio Marzano, você é a Paula Marzano, nossa como é que chama? Esqueci. Sumidade. Nossa sumidade em direito, e vamos falar do caso. O que é o caso, Paula? Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 24 de março de 2022 e eu gosto sempre de falar a data porque a gente sempre contextualiza o programa com fatos que acontecem recentemente, normalmente naquela semana que a gente está gravando, e é importante a gente informar o dia que a gente tá trazendo as informações, porque com a dinamicidade que a gente tem de informação e a dinâmica da internet, às vezes a situação pode ficar um tanto quanto defasada de acordo com os fatos que vão ocorrendo. Então nós estamos trazendo um assunto que está em voga hoje, né, que é o seguinte: alguns dias atrás viralizou nas redes sociais um vídeo de um rapaz que é personal trainer espancando um morador de rua, um senhor em situação de rua, que ele teria retirado do carro enquanto esse senhor mantinha relações sexuais com a esposa desse suposto agressor. O que aconteceu? Qualquer pessoa que tiver acesso ao vídeo vai verificar que o carro está parado numa rua, ao que tudo indica é um bairro residencial, uma rua calma, sem outros carros passando, e aí vê-se claramente a imagem desse personal trainer chegando ao veículo. E quando ele olha dentro do veículo, ele se depara com aquela situação da mulher tendo relação sexual com esse senhor, que é um senhor em situação de rua, que eu acredito que o personal trainer nem sabia nesse momento. E aí ele começa a esmurrar o carro, tanto nos vidros quanto na lataria, acredito eu que no intuito de cessar aquela agressão. E aí, desculpa, eu falei agressão, mas na verdade na cabeça dele era uma agressão, né? Na verdade não era uma agressão que estava acontecendo, isso a gente descobriu depois. E aí ele consegue abrir o carro e tirar. Primeiro ele bate muito no morador de rua dentro do carro. Você vê pelo vídeo, pelo vidro do carro, você vê as imagens dele batendo muito nessa pessoa. Depois ele tira essa pessoa de dentro do carro, ele tenta se esvair, sair do local andando, sem roupa. O suposto agressor, né, ele pega esse morador de rua, bate mais, ele cai ao solo, chutes, pontapés, enfim, uma sorte de agressões absurdas. Nesse inteirinho saem algumas pessoas de dentro da casa e a esposa do personal trainer sai do carro e tenta impedi-lo. E aí tem alguns momentos que ela se ajoelha no chão, alguns momentos ela puxa ele, pedindo que ele cessasse com aquela agressão. E esse vídeo então veio se tornou público e toda sorte de opiniões foram prolatadas. Nós vamos manifestar nosso entendimento baseado no que a gente viu, obviamente, nas redes sociais, porque a gente não tem acesso ao inquérito policial que está em andamento para apurar os fatos, ok? Então, pode falar. Só concluindo, qual que é a grande polêmica da situação? O personal trainer, que era marido da moça que estava mantendo relações sexuais dentro do carro, alega que ele acreditou que ela estava sendo estuprada. Segundo ele, ela não estava com a sanidade mental dela em ordem, ela estava em um momento de surto psicótico e não estava bem. Segundo ela, o ato sexual foi consensual e, segundo ela foi abordada pelo morador de rua. Segundo o morador de rua, ele teria sido abordado por ela e o ato realmente teria sido consensual. Chamando atenção para o fato de que hoje, por isso a importância da data, veio a público uma entrevista longa proferida por esse rapaz, que a gente vai comentar ao longo do vídeo, pelo morador de rua, e ele então fala e relata todos os fatos
já acontecidos há alguns dias. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a sordidez política do uso desse vídeo, dessa situação, que já estão falando até que esse rapaz vai sair candidato a deputado. Então, segundo o que eu li hoje, ele teria sido convidado por 4 partidos políticos para ser deputado nas próximas eleições. O pessoal reclama do nosso Congresso, mas faz por onde também eleger qualquer tipo de cidadão. Não que eu tenha nada contra ele ser candidato ou não, mas ele ser candidato porque se envolveu numa situação dessa é a falência de qualquer valor político aos candidatos, porque isso não demonstra qualquer tipo de valor para um candidato que pretende desenvolver uma política pública para os cidadãos, não é? Então, isso a gente vê nitidamente. O segundo ponto que eu vejo nitidamente aí é o machismo estrutural que a nossa sociedade brasileira tem, não é? Você colocar como herói um cara porque ele é mendigo e pegou uma mulher que é muito mais bonita, isso demonstra o quê? Que o cara é um herói porque fez uso de um objeto sexual que seria muito atraente para a maioria dos homens, não é? Então, objetificação da mulher ali, né? E você lançar ele como herói, lançar ele como o cara conseguiu aquilo que qualquer homem gostaria de fazer só porque a mulher era bonita. Isso daí você está mostrando que ainda há muito na nossa sociedade esse pensamento de que a mulher é um objeto que vale só pela aparência, né? O terceiro ponto que eu queria falar é em relação a um possível crime de estupro e a defesa putativa do marido. O que é o crime de estupro de vulnerável? É você manter qualquer tipo de ato libidinoso, o que é que vai te dar prazer sexual, com uma pessoa que está incapaz de raciocinar direito. A gente conhece muito estupro de incapaz dos menores de 14 anos, isso daí todo mundo conhece. Agora, as pessoas que estão em surto psicótico, que estão bêbadas, que estão drogadas, que estão dormindo ou qualquer desse tipo, que você se aproveita da situação para manter uma relação sexual ou então qualquer tipo de ato libidinoso com ela, é considerado estupro. A questão do marido, quando vê uma situação dessa e ele acredita que a mulher dele está sendo violada, é o que a gente chama de legítima defesa putativa de terceiro. O que é? Ele estava agindo em defesa da mulher dele, acreditando que a mulher dele estava sendo vítima de um crime. Isso. Obviamente que a legítima defesa cabe determinados excessos, que a legítima defesa ser utilizado os meios necessários para repelir uma agressão injusta. A partir do momento que ele já tinha retirado o mendigo do ato, a partir dali, no meu entendimento, tudo aquilo dali é um excesso na legítima defesa, porque ele não precisava de ter espancado tanto. Você tem que utilizar os meios necessários para repelir. Eu concordo com você. Em vários momentos do vídeo, a gente vê, por exemplo, esse senhor que é um morador de rua, ele sai, aí o rapaz vai lá e puxa ele de volta. Ele caído no chão, já, não sei se estava desmaiado, mas totalmente incapacitado de emitir qualquer tipo de reação. Era totalmente nítido no vídeo que era possível que as agressões cessassem antes do momento em que cessaram, né? Então, disso que o Flávio está falando. Tudo bem, ele realmente acreditava que a esposa estava sendo estuprada. Ok, ele podia ter parado antes as agressões. Então, pode ser que, né, eventualmente, dentro do contexto que a gente não conhece todos os fatos, mas é possível que ele responda por uma lesão corporal, né, ou algum outro crime nesse sentido. A questão do machismo também vem muito da alegação de que ela está em surto psicótico. Por quê? Na sociedade machista que ele está, não é crível que uma mulher se sinta atraída por uma pessoa com um nível social, socioeconômico tão baixo, não é?
mudando a situação, é bem parecido com a afirmação do Mamãe Falei, de que determinadas mulheres são fáceis porque são pobres. Não é? Então, todo esse pensamento social aparece nessa hora. Todos os nossos preconceitos aparecem. A gente remete àquela situação daquela Mariana Ferri, que foi uma menina que sofreu também muito assédio pela você lembra disso? Uhum. Pela mídia, né, e pelas redes sociais, porque ela acusou uma pessoa de ter estuprado ela num bar em, acho que Curitiba, salvo engano, não tenho certeza, e vieram todas essas questões à tona, que o rapaz era rico, então por isso ele tinha uma proteção legal, e que ela era pobre, que por ela ser pobre ela não, né, ela estava assistida pela Defensoria Pública, e aí ela foi muito sofreu algum tipo, né, algumas agressividades assim durante a audiência, uma coisa bem questionável, mas veio toda essa questão à tona da questão financeira, da classe social, e vendo esse senhor, né, esse morador de rua hoje dando entrevista, ele fala isso em diversos momentos. Você assistiu a entrevista dele hoje? Não, parte. Ele tem uns momentos que ele fala assim, ela me chamou, ela falou, você quer namorar comigo? Aí eu respondi, moça, eu não tenho dinheiro. Aí ela falava, mas eu quero namorar com você. Ele falava, moça, mas eu não tenho dinheiro. Ou seja, o Flávio está falando isso. Qual que é a relação do desejo afetivo com a questão financeira? E isso que acontece? Isso mostra bem o que são as pessoas no nosso país. Né? Isso reafirma uma sociedade machista. Por quê? Qualquer acusação de estupro, infelizmente, as mulheres passam por todo um linchamento moral e o exame de toda a conduta pregressa da mulher. O que é? Quando a mulher oferece uma representação por estupro, a primeira defesa que é colocada pelos homens é ela que se insinuou, ela que forçou determinada situação, e aí eu fui e depois que aconteceu a coisa ela falou que não queria, não é? O STJ já decidiu várias vezes que a palavra da vítima realmente tem um maior peso nesse tipo de caso de crimes que são executados de forma clandestina, justamente porque você não viola ninguém em público ou faz uma cantada maldada em qualquer situação, então, por causa disso. Mas você precisa de todo um conjunto probatório. O que acontece? A tese que estão colocando que ela está em surto psicótico mostra também, mais uma vez, o que várias mulheres se utilizam, não estou falando que é o caso específico dela não, para mostrar determinado arrependimento por uma situação de desejo dela. Não são poucas as mulheres casadas que às vezes o marido pega ela com um parceiro e ela alega que estava em momento de insanidade ou então que houve uma forçação de barra. Né? Eu queria chamar a atenção para dois pontos que me deixaram bastante preocupada em relação aos fatos, que são duas questões que eu acho que fazem toda a diferença se for fazer uma análise dos relatos que os três estão apresentando. Eu acho que o relato dos três é totalmente incoerente. Primeiro ponto que me chamou a atenção, há um depoimento da sogra dela, ou seja, a mãe do personal trainer, de que ela teria dado um beijo nesse morador de rua e que isso então teria desencadeado, né, num segundo momento, essa relação sexual. O relato dele fala que ela abordou ele no meio da rua. Como que ela pode ter abordado ele no meio da rua se ela tinha dado um beijo nele num lugar onde eles estavam antes e ela estava fazendo uma coisa de filantropia lá, ajudando os moradores de rua? Para mim não faz sentido. Outra coisa que ninguém explicou ainda foi como que o marido dela chegou no exato local em que esse carro estava parado, considerando que ela estava num lugar, saiu do lugar, pegou o morador de rua, segundo o que ele relata, no meio da rua e levou para um terceiro lugar andando aleatoriamente na rua. Esse marido tinha um GPS que ele estava seguindo ela, o carro dela tinha um GPS, o telefone dela estava
com algum tipo de localizador, por que esse homem foi atrás dela naquele momento específico e por que ele desconfiou que eventualmente ela pudesse estar precisando da intervenção dele. Isso para mim faz toda a diferença, porque a partir do momento que você parte do pressuposto ou que ela parou ali propositadamente ou que o marido a estava seguindo, você tem uma noção de que alguma coisa errada estava acontecendo. Aí você não pode imaginar que a situação foi aleatória, conforme relata o morador de rua. Ele fala que ele estava andando no meio da rua e ela parou do nada e chamou: ô moço, eu quero namorar com você. É o relato dele, do vídeo dele hoje. E aí ela pega ele, põe num carro e vai para um lugar para ter relação sexual com ele, escondido das pessoas. E o marido chega? Como? E aí também é o seguinte: laranja madura na beira da estrada, você tem que questionar, né? Pois é. O que é? Uma mulher dessa, se chegar para mim e falar assim: ó, Flávio, eu tô louca com você, eu vou falar a mesma coisa que eu, filho, não dá para mim não, tô sem dinheiro. Agora, será que o cara não sacou que ela estava num surto? Pois é. Porque a doutrina varia muito se você devia ou não saber que a pessoa não tinha condição de manifestar sua vontade plenamente. Em casos de menores de 14 anos, a jurisprudência tem sido que às vezes o cara vê uma moça, ela aparenta ser bem mais velha e não se configuraria o crime aí por erro, né? Essa moça também, será que não? Agora, será que o cara não sacou que estava nada errado? Mandou ver, assim, de uma forma... Pois é, né? E aí... Então nesse caso, ele seria um aproveitador. Pois é. E aí, outra coisa que me intriga é o seguinte: por que essa moça realmente foi em defesa dele, falou que essa relação teria sido ela que teria provocado? Será que realmente foi isso que aconteceu ou ela está com medo dele? Está com medo dele, está com medo do marido? Porque o estigma também, gente, é o outro ponto do machismo estrutural da nossa sociedade. O estigma de corno e chifrudo do marido, tem muita gente debochando do cara. Virou piada no Brasil. Virou piada o fato do marido achar uma mulher transando com um outro cara de um nível social muito mais baixo do que ele, que fisicamente o cara não tem a beleza dele, nem nada disso. Então é o machismo e, mais uma vez, o preconceito brasileiro aflorando da pessoa com dinheiro, que a pessoa com dinheiro é mais desejada do que a sem dinheiro, não é? Isso aí é a cara. Mais uma vez retorna ali pro turismo, pro blonde tour do Mamãe Falei lá, que é os caras que vão porque as moças são bonitas e pobres, e ele é rico e novo. É muito doente isso, gente. Essa repercussão do caso mostra uma doença social muito grande. Primeiro, de violação dos direitos da mulher. Porque se ela está com mendigo ou não está, gente, é problema dela, tá entendendo? Dela, do marido dela, do mendigo também. Só. Dos três. Tá. E o marido é aquele negócio. Tem direito de interromper o coito? Tem, porque ele estava achando que estava... Ele achou que era um estupro. Achou que estava sendo estuprado. Agora, mesmo a mulher lá, ele tem direito de continuar enchendo de porrada o cara. Quem tem o compromisso, quem teria ou não o compromisso de lealdade a ele, não é o cara, é a mulher dele. Ele é casado com a mulher, ele não é casado com o mendigo, não. Então, se o mendigo estava pegando a mulher dele, ele teria que reclamar com a mulher. Agora, se a gente partir do pressuposto de que nem essa fala dele, de que ele acha que seria um estupro, faz sentido, se a gente analisar o contexto, eles estavam dentro do carro dela, parados no meio da rua. Ele viu o ato antes de interromper. Bateu no vidro. Por que ele deduziu que era um estupro? Por que ele não deduziu que era um ato consensual? Eu sei que é coisa de foro íntimo, mas será que ele não deduziu? Não foi porque ele viu que o cara não tinha tantos atributos físicos, era uma pessoa mais humilde? Porque se ele tivesse visto a mulher dele com um cara
lindo lá dentro do carro, maravilhoso, dentro de um carrão que não era o dela, ele não ia deduzir que era estupro. Por que ele deduziu isso? Ia deduzir que o cara estava pegando a mulher dele, porque a mulher dele queria. Talvez ele até desse uma surra no cara, mas porque o cara estava pegando a mulher dele. Então, mas não faz sentido. E aí também não faz sentido você dar surra no cara. Achando que é um estupro, faz. Não, achando que é, mas até o ponto de você interromper o ato. Agora, você bater no cara, se fosse para bater, tinha que bater na mulher. Mas não pode bater na mulher. Não estou fazendo apologia aqui a bater na mulher. Mas eu estou falando que se fosse para achar ruim, tinha que achar ruim com a mulher. Agora, o que tem que fazer é o seguinte, fulano tá transando com o outro lá. Ué, bicho, eu sinto muito, não posso fazer o quê? Mas ele mas aí é que tá, é uma pressão, é uma pressão machista sobre o homem. E isso explode em quê? Em violência contra a mulher. O tempo inteiro. Entendeu? Por quê? Porque você fica debochando do cara, o cara é corno, é chifrudo, é tal. A culpa não é dele, não, mano. Não estou falando que a culpa é da mulher também, não. Você é responsável pelos seus atos. Se a sua mulher está fazendo a feira para fora, é o problema dela. Entendeu? Agora, o máximo que você pode falar é o seguinte, filha, você caminha para lá que eu vou caminhar para cá, não quero ver sua cara nunca mais. Tá entendendo? Mas é o que você pode fazer num negócio desse. Você não pode chegar lá, não, eu não quero que você dê mais para fulano, eu vou para... Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que também me deixou intrigada, é essa questão da vitimização dele. Tudo bem, ele foi espancado, ele machucou muito e ele foi pro hospital. E aí hoje ele grava um vídeo que, pra mim, ou com um olhar crítico, porque eu tenho um olhar crítico, ele decorou um roteiro e repetia as frases, porque ele fala de uma forma tão articulada que não parece que é espontâneo, parece que realmente ele treinou as respostas que ele ia dar ali. E aí ele vai falando determinadas situações para quê? Para se autopromover, porque já todo mundo falando. Para se autopromover e para ter um ganho colateral. Ganho político, ideológico de determinado país, de determinado governante podre, que prega a submissão da mulher ao homem, de determinadas igrejas que pregam a submissão da mulher ao homem, que prega o retrocesso de 30 anos no desenvolvimento das relações de homem e mulher. Isso é podre, tá entendendo? Usar esse tipo de coisa politicamente. Ou seja, já fazer deboche disso já é podre. Agora, você ainda usar isso politicamente é mais podre ainda. É coisa de quem não merece o voto de ninguém. Quem merece é ser excluído da sociedade e ser excluído da política. Eu acho que é isso. Né? Com muito respeito, sinto muito pelos envolvidos, tá? Tanto pela moça, quanto pelo marido, quanto pelo morador de rua, tá? Mas eu acho que o enfoque que estão dando é muito podre. E aí eu quero deixar consignado de novo que tudo que a gente fala são elucubrações baseadas no que a gente tem visto na mídia, nas redes sociais. A gente não tem acesso aos documentos, a gente até pede desculpa antecipadamente na eventualidade de a gente falar alguma coisa que realmente não se refira à verdade absoluta. A gente não tem acesso à verdade absoluta. Mas a gente quer dar esse alerta às pessoas para que não explorem tanto a imagem, principalmente a imagem dessa moça, dessa forma pejorativa, porque isso vai macular a vida dela pra sempre. Ela sempre vai... mas pra mulher o peso é maior. Pro homem também o peso de ser chifrudo da sociedade. Daqui a 20 anos ele vai entrar no boteco e falar, olha o chifrudo chegando. E ela vai ser o resto da vida, olha lá a mulher que deu pro mendigo. Olha lá a mulher que surtou e deu pro mendigo. Então, assim, e o cara também não é herói. Você não é herói porque você pega qualquer pessoa. Essa imagem desse homem colocado como herói, já se cogitando a vida política, já se cogitando ganhos colaterais também, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A pessoa não pode ter ganhos colaterais com a desgraça dos outros, não. Inclusive a dele, porque ele também apanhou pra caramba, machucou muito. Mas a gente tem que parar de distorcer as situações. O que aconteceu foi uma tragédia e tem que ser tratada como uma tragédia.
Se Deus quiser, se der tudo certo, não vai, né, ninguém vai ter que ser penalizado por isso, nem nada, mas assim, a gente tem que parar de punir as pessoas pela infelicidade delas, né? Eles 3 passaram por uma infelicidade, então o grande alerta é, gente, deixa as pessoas viverem a vida deles lá e serem esquecidos, né? O direito ao esquecimento, que a gente falou tanto já, ninguém merece ser rotulado dessa forma para o resto da vida. É isso aí, nós estamos tentando gravar um programa por semana, acompanhe lá no canal, distribua para os seus amigos o link, peça para que curtam, peça para que deem like lá. Muito obrigado a todos. Obrigada.